Para os alunos e alunas, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que vocês estiverem assistindo essa gravação. Hoje nós vamos tratar do processo de independência do vice-reinado da Índia, que deu origem inicialmente a dois estados, a Índia e o Paquistão, e posteriormente o Paquistão Oriental se transformando na República de Bangladesh desde 1971. Esse vai ser o objetivo da nossa apresentação de hoje. Tá? Vou compartilhar a minha tela com vocês e vou deixar claro que a primeira parte, a parte, digamos, da presença inglesa, eu vou passar muito rapidamente, apenas indicando tópicos que vão aparecer aqui no nosso esquema de aula. Eu vou focar, né, essa apresentação nos tópicos principais do processo de independência. Tá? Então, a Índia, uma colônia, enfim, que se tornou, com a presença inglesa, se tornou importante a partir do século XVII, isso, os portugueses, os franceses tinham estabelecido entrepostos comerciais na região, aquele processo, né, das grandes navegações, do mercantilismo, da busca pelas especiarias. A região da península do Indostão era muito importante, e depois os ingleses começaram a chegar na região. Com a Guerra dos Sete Anos, com a vitória inglesa sobre os franceses, os territórios da parte ocidental do litoral da península do Indostão ficaram sob controle, os territórios franceses sob controle dos ingleses. Os portugueses mantiveram, né, as suas possessões até a década de 1950, Goa em especial. Mas não importa essa grande questão. O que importa é que os ingleses passaram a ter um domínio muito forte sobre o litoral ocidental, e essa supremacia britânica foi se estendendo para toda a parte sul da península do Indostão. Houve reação de parte de setores, vamos chamar assim, nacionalistas locais, esse nacionalismo aí está entre aspas, e a revolta dos cipaios, que eram militares locais, nativos, que atuavam a serviço dos interesses ingleses. Eles fizeram uma rebelião importante em 1857-58, que foi contida a duras penas pelo governo inglês. Em 1858, a Companhia das Índias Orientais, que era aquele modelo mercantilista de companhia privilegiada, foi dissolvida pelo governo inglês, e a partir daí surgiu o vice-reinado da Índia e o modelo tradicional inglês do governo indireto. Eu vou mostrar no mapa. Tá? A sociedade da Índia vivenciava um sistema de castas com rígida separação entre os diversos setores da sociedade. A partir de 1877, a rainha Vitória adotou o título de imperatriz, né, da Índia, e a partir daí surgiu oficialmente o tal Império Britânico. Aqui uma questão importante, né? Os estados, os chamados estados principescos ou governados por membros das elites locais, e os territórios sob, digamos, controle britânico, esses aqui mais em claro. Perfeito? Isso é o que é o tal governo indireto. O governo britânico fazia acordos com os poderosos do interior para estabelecer, né, que os seus interesses comuns prevalecessem. Comuns aí, segundo a diretiva inglesa. Por exemplo, não interessava à Inglaterra que a sociedade indiana produzisse tecidos de algodão, mas sim que produzisse algodão, né, simplesmente a matéria-prima, e vendesse para os ingleses, que levariam esse produto para a Inglaterra, né, e se dali produziriam os tecidos e venderiam esses tecidos de algodão por todo o mundo, inclusive na própria Índia. Então, a partir dessas alianças, por exemplo, alguns desses potentados estabeleceram, a pedido do governo inglês, que deveriam ser queimados os teares de madeira com os quais as famílias indianas produziam os seus tecidos. É claro que esses potentados locais recebiam, né, armas e o apoio inglês para manterem o controle das suas populações em troca dessa situação.
tudo bem? A Índia não tinha um Estado centralizado, como vocês estão vendo, não era como a China, que em tese tinha um imperador, que comandava o conjunto do país, mas vários potentados, rajás, marajás, etc., que governavam essa imensa população, a maioria dela de camponeses. Perfeito? Aqui, de novo, a ideia do governo indireto, os principados, perfeito? É mais ou menos o mesmo mapa do anterior. E aqui uma questão muito importante, a divisão religiosa. Uma forte presença muçulmana aqui nessa parte mais ocidental e uma presença também forte muçulmana na parte oriental em termos religiosos, enquanto que os muçulmanos são minoria aqui no centro da Península do Hindustão e em algumas regiões aqui mais a leste. E a maioria aqui nessa região são hinduístas. Então, esses percentuais dizem respeito à população, né, muçulmana, e vocês podem colocar que a maioria, quer dizer, o restante desse percentual para chegar a 100%, seriam basicamente hinduístas ou budistas, a grande maioria hinduístas, mas o hinduísmo também tem diversas correntes dentro dela, diversas divisões. Tá? Em 1885 foi fundado o Partido do Congresso Nacional Indiano, a tentativa das elites hindus de participarem da vida política do país. Mas em 1906, a minoria muçulmana fundou a Liga Muçulmana porque considerava que o Partido do Congresso era controlado por aqueles representantes da maioria hinduísta no conjunto do território e que os muçulmanos, então, tinham menos importância nesse movimento e queriam, né, ter uma política própria. Tá? E aí uma série de ações do governo britânico para tentar, através de pequenas reformas, diminuir, né, o descontentamento dessas elites locais com a presença britânica. Em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, as lideranças hinduístas e muçulmanas reafirmam o apoio, né, à metrópole inglesa na Primeira Guerra, mas exigem autonomia. Tudo bem? A grande questão, e aí para o estudo de vocês, é a ação de Gandhi. Não é isso? Gandhi é a questão central de perguntas de prova, de vestibular, sobre a independência da Índia. Gandhi é uma liderança que vai se formando dentro, primeiro fora, mas depois ele entra para o Partido do Congresso, tinha uma passagem que teve como advogado na África do Sul, né, de indianos que trabalhavam na África do Sul num regime bastante duro, não é isso? E na defesa desses indianos ele tinha se destacado, ele então se transforma numa liderança importante, mas o que importa para vocês e para nós aqui na nossa aula é um método de ação política que combinava a desobediência civil com a resistência não violenta, que alguns chamam simplesmente de método da não violência. A desobediência civil é não aceitar leis que são injustas, como, por exemplo, essa lei que proíbe, né, os teares de madeira, que mandou destruir os teares de madeira, as leis que proibiam, não é isso, a extração do sal, toda a legislação que impedia que a população local, hinduísta ou muçulmana nativa, tivesse participação no poder do Estado. E a resistência não violenta ou simplesmente não violência, a satyagraha, não é isso, seria a não ação, obviamente violenta, contra uma repressão dos poderosos ingleses ou locais. Tá? Se houvesse violência física contra aqueles que se manifestavam, eles não deveriam reagir, porque a única superioridade que eles tinham sobre os seus oponentes que usavam a violência era a superioridade moral, a superioridade, né, da sua visão ética de mundo, e, portanto, a não reação seria o caminho. Tá certo? Gandhi utilizou greve de fome, passeatas, os chamados sit-ins, não é isso? Manifestações de boicote como forma de método
de ação a partir desses princípios que ele defendia. Então, fundamental vocês guardarem desobediência civil e resistência não violenta. Tá? Aqui é uma visão mais ampla do Império Britânico e a sua joia da coroa, como foi chamada, o vice-reino da Índia, que à época incluía também a Birmânia, aqui, né, mais a oriente, hoje Mianmar. Gandhi, então, fez a Marcha do Sal, é um dos exemplos. Tá? O governo inglês, então, em meados da década de 30, estabelece algumas poderes aos representantes locais, não é isso? Tentando uma negociação. Em 37, a Birmânia foi separada do vice-reinado da Índia, para não deixar contaminar, né, com esses movimentos pela autonomia aquela região. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, o Partido do Congresso, na sua maioria, embora tivesse havido uma oposição, se colocou apoiando a posição britânica. Havia aqueles que defendiam um apoio à Alemanha e ao Japão, tá certo? Porque eram contrários aos ingleses, isso facilitaria a independência. Mas não foi a posição, por exemplo, de Nehru e Gandhi, que mantiveram o apoio ao Reino Unido, mas com a perspectiva de, após a guerra terminada, resolver o problema da independência de uma vez. Tudo bem? Aqui algumas imagens de Gandhi discursando, aqui na Marcha do Sal, aqui preso, quando foi preso várias vezes, e aí normalmente fazia greve de fome, aqui na Inglaterra negociando com os ingleses, aqui fazendo a desobediência civil e tecendo o próprio tecido, tudo bem, para dar o exemplo, tá? E aqui o funeral do Gandhi, que foi assassinado por um hinduísta após a independência, um hinduísta que não aceitava a proposta de Gandhi de uma pacificação com os muçulmanos. Tudo bem, vamos chegar a isso mais adiante. Então, em 45, terminada a guerra, a vitória do Partido Trabalhista nas eleições, tudo bem, reafirmou a ideia da tentativa de manutenção do vice-reino, porém, isso não deu certo, a Inglaterra estava muito fragilizada e começou então uma negociação para a passagem do poder na Índia dos ingleses, do vice-reino da Índia dos ingleses, para a elite local. E a Liga Muçulmana então reivindicou a partição do vice-reino. Começam confrontos violentos, choques muito fortes, massacres de parte a parte entre hinduístas e muçulmanos. A violência vai crescendo. O último vice-rei inglês na Índia, Mountbatten, faz uma proposta de divisão, perfeito. Essa divisão ela deveria ser concretizada com a saída dos ingleses em 1948, em maio de 48, mas o grau de violência fez com que os ingleses acelerassem o processo e em agosto de 1947, os ingleses então se retiraram da região e foi proclamada a independência da Índia e do Paquistão separados. Vou mostrar no mapa daqui a pouco. Os massacres de parte a parte continuaram e a alternativa foi, né, que os muçulmanos que estavam na Índia se deslocassem para o Paquistão e os hinduístas que estavam no Paquistão se deslocassem para a Índia, criando milhões de refugiados, né, que buscavam, né, sair dos massacres que estavam acontecendo. Aqui, o Lord Mountbatten, com o líder do Partido do Congresso, Nehru, e o líder da Liga Muçulmana, Jinnah, discutindo às vésperas da independência o plano, a aceleração do plano Mountbatten. Aqui, como ficou a região, inicialmente, a Índia independente, o Paquistão, que era descontínuo no seu território, Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental faziam um único país. Perfeito? Aqui, né, as regiões de maioria hindu e de maioria muçulmana. O Paquistão, então, vocês veem que a divisão foi baseada principalmente na questão religiosa, embora em termos linguísticos, e a gente poderia chamar de nacionais, o Paquistão não formava uma única língua, uma única nacionalidade, e a Índia também não. Tá? Aqui, a questão dos refugiados, no momento inicial, e um problema que foi a disputa pela Caxemira, onde o governante local, o Marajá local, era hinduísta
e queria que o território ficasse sob domínio da Índia, mas a maioria da população era muçulmana. Então, na Caxemira, houve uma divisão, que não foi tão simples como eu estou falando aqui, mas hoje uma parte é administrada pelo Paquistão e uma parte é administrada pela Índia. Tá? A divisão, a independência, gerou uma série de confrontos, normalmente de disputas pela Caxemira, uma região de nascentes de rios importantes, tá certo? E também tem a questão das montanhas que facilitam a defesa do território, mas mais importante foi a guerra indo-paquistanesa que levou de 71, que levou à independência de Bangladesh. Havia um movimento independentista em Bangladesh, aqui, tá certo? E houve um massacre, um verdadeiro genocídio dos paquistaneses em relação a esse movimento pela independência. O massacre crescendo no ano de 71, as tropas da Índia, porque causaram uma série de refugiados paquistaneses, milhões de paquistaneses buscaram a Índia como refúgio, então o governo da Índia declarou guerra ao Paquistão, derrotou o Paquistão tanto na parte oriental quanto na parte ocidental, e depois de alguns dias de guerra, foram, se eu não estou enganado, 13 dias de guerra, o general paquistanês assina a rendição diante do general indiano, e com essa rendição, a região do Paquistão Oriental se tornou independente com o nome de Bangladesh. Hoje aqui é uma região independente, República de Bangladesh. Tá? E para encerrar, houve tensões, ainda existem tensões principalmente em relação a Caxemira. Essa quarta guerra não é exatamente uma guerra, foi mais uma tensão de fronteira, mas tensões na região chamam muito a atenção hoje por causa do fato de que as duas, Índia e Paquistão, os dois países têm armas nucleares. Então, a questão da existência de armas nucleares na região torna qualquer disputa territorial um problema mais geral para o conjunto da opinião pública mundial, da população mundial. Perfeito? Volto aqui para me apresentar a vocês e me despeço agradecendo mais uma vez a paciência que vocês tiveram em me escutar e desejando saúde e paz para todos. Um abraço.